Um estudante indo para a faculdade em seu carro desloca-se num plano horizontal no qual descreve uma trajetória curvilínea de 48 metros de raio, com uma velocidade constante em módulo. Entre os pneus e a pista existe um coeficiente de atrito cinético de 0,3. Considerando a figura, a aceleração da gravidade no local de 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do carro de 1.200 kg, faça o que se pede. Letra A. Caso o estudante resolva imprimir uma velocidade de 60 km por hora ao carro, ele conseguirá fazer a curva? Justifique. Vamos uma por uma, tá, pessoal? Não vou ler todas agora não, vou resolvendo uma por uma com vocês. Então aqui você tem uma vista aérea de uma estrada. É como se você estivesse filmando uma estrada ou tirando uma foto com um drone, né? No alto da estrada. E lembre-se, é uma trajetória curvilínea. Na trajetória curvilínea existe uma resultante centrípeta. Quem cumpre o papel de resultante centrípeta, neste caso, é a força de atrito. Vamos lá, vamos resolver aqui o exercício. Vou calcular junto com vocês a velocidade máxima que esse carro pode ter para fazer a curva com segurança. E quem me dá essa velocidade máxima é a força resultante centrípeta, que nesse caso, quem cumpre esse papel é a força de atrito. Então a força de atrito cumpre para nós o papel de resultante centrípeta. Então para nós, ó, força de atrito vai ser igual a resultante centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Agora atenção, pessoal, a força de atrito máxima, então, vai me dar a massa vezes a velocidade máxima desse veículo ao quadrado sobre o raio. E essa força de atrito, você bem sabe, é μ vezes n. Só que nesse caso aí, o carro, né, não possui um movimento no eixo y. Então o movimento desse carro é só no eixo horizontal, é só no plano horizontal, tá? Não tem nenhum movimento perpendicular a esse plano horizontal. Então o que acontece? Nesse exercício, o peso do carro é igual à sua normal. E ali na força de atrito, você tem μ vezes n igual a μmg. Olha lá, μmg igual a mv ao quadrado máxima sobre r. Com isso, corta a massa, e colocando a equação aqui do jeito que eu quero, né, para achar a velocidade, tenho raiz quadrada de μrg. Isso aqui me dá a velocidade máxima segura para fazer esta curva toda. Galera, 0,3 vezes 48 vezes 10. Tirando a raiz disso, eu encontro 12 metros por segundo. Multiplicando por 3,6, eu encontro 43,2 km por hora. E como o enunciado fala, pergunta aliás, esse veículo pode fazer a curva a 60 km por hora? A resposta é não. Por quê? Porque 60 km por hora é acima da velocidade máxima dada por esta equação que equipara atrito e centrípeta. Letra B. A velocidade máxima possível para que o carro possa fazer a curva sem derrapar irá se alterar se diminuirmos a sua massa? Explique. Não irá se alterar, pessoal. Como demonstramos, a velocidade máxima é raiz quadrada de μrg. Aqui não existe o termo massa, portanto, isso não sofrerá alteração nenhuma se você mexer na massa do carro. Então, gabarito, né? A velocidade máxima não depende da massa m. Portanto, ao diminuirmos a massa, a velocidade máxima não se altera. Letra C. O vetor velocidade apresenta variações neste movimento? Justifique. Imagine que o veículo faça a curva, claro, né, supondo abaixo da velocidade máxima. Ele entra nessa curva com a direção vertical para baixo, a direção dada aqui pelo vetor V1, vertical para baixo. Posição A, velocidade vertical para baixo. Posição B, ao sair da curva, horizontal para a direita. Então, o vetor velocidade sofreu variações. Ele sofreu variações na direção e no sentido. Quem causou isso foi a força de atrito que, nesse exercício, cumpriu o papel de resultante centrípeta. Número 2. O veículo da figura tem peso 10.000 newtons e passa no ponto inferior da depressão, né, essa parte aqui da estrada, ó, com 54 km por hora. O raio da curva nesse ponto é 10 metros.
Determine a força de reação da pista no veículo nesse ponto. Adote G igual a 10. Então aí você tem que converter uma coisa, pelo menos, né? A velocidade está em quilômetro por hora. Vamos dividir por 3,6 e transformar isso em metro por segundo. Então, ó, olhando os dados novamente. Peso, 10.000 newtons, dado do enunciado. Velocidade, 54 dividido por 3,6, 15 metros por segundo. Gravidade, 10. Galera, marcando a força aqui no ponto mais baixo, as forças, nós temos uma interpretação muito interessante. Isso aqui é um movimento circular que ocorre, olha só, desse jeito, tá? No ponto mais baixo, você tem o peso do carro e tem a força normal que a estrada faz no carro. Mas você pode observar aqui que a força normal nesse diagrama está maior do que o peso. Por quê? É necessário uma resultante apontando para o centro da curva para que esse carro possa percorrer essa curva. Ou seja, como nós precisamos de uma resultante apontando para dentro, uma resultante centrípeta, olha só, é necessário que a força normal seja maior do que o peso. Ou seja, nesse ponto aqui, a estrada faz uma força maior do que o peso no carro. E a força resultante centrípeta, neste caso, será calculada como normal menos peso. Força que aponta para dentro da curva menos força que aponta para fora da curva. Então, ó, normal menos peso igual a massa vezes aceleração centrípeta. Normal menos peso igual a mv ao quadrado sobre r. Lembre-se que eu quero é a normal, né? Observe bem, o exercício pediu, calcule a reação da pista sobre o carro no ponto mais baixo, ou a força que a pista faz no carro. Essa é uma força normal. O peso é 10.000, então ó, Fn, que é força normal, menos 10.000 igual a, cuidado agora, não vai colocar 10.000 aqui não, você vai colocar a massa do carro, que é o peso dividido pela gravidade. Então é 10.000 dividido por 10, 1.000 quilogramas, vezes a velocidade já transformada para metro por segundo, ao quadrado sobre 10. Resolvendo isso, nós encontramos força normal igual a 32.500 newtons. E vamos lembrar, né, que essa força normal está maior do que o peso conforme previmos. Com isso, existe uma resultante centrípeta que produz uma aceleração centrípeta e que aponta para dentro da curva. Número 3. Um veículo de massa 1.600 kg percorre um trecho de estrada em lombada com velocidade de 72 km por hora. Vamos ter que converter. Adote G igual a 10. Determina a intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo quando este passa pelo ponto mais alto da lombada. Esse exercício é exatamente o oposto do anterior. Ou seja, neste exercício nós queremos a força normal, mas no ponto mais alto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, no ponto mais alto, o diagrama de força será peso, que aponta para baixo, consequentemente, para o centro da curva, e normal, que aponta para fora da pista, consequentemente, para fora da curva. Então, aqui, nessa situação física, a força resultante vai ser peso menos normal, o oposto do exercício anterior. Tá? Então, força resultante, peso menos normal, é a própria resultante centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Então, peso menos normal é mv ao quadrado sobre r. De novo, massa é 1.600, dado do exercício. Aqui no caso a gente teria que calcular o peso, mas a gente já calcula de cabeça, né? 1.600 vezes 10, 16.000 newtons, ok? Velocidade dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então você tem 16.000 menos Fn igual a 1.600 vezes 20 ao quadrado sobre 80. Resolvendo isso, força normal igual a 8.000 newtons. Detalhe importante, o peso é 16.000. 16.000 newtons. Aponta para dentro da curva. Normal para fora, menor que o peso, 8.000. Essa diferença entre força normal e força peso, nesse exercício no anterior, se deve ao fato de existir aceleração centrípeta, ou, em última análise, se deve ao fato do carro estar percorrendo uma curva vertical.
No caso anterior, era uma curva vertical assim orientada para baixo, aqui vertical para cima. Exercício número 4. Um bloco de massa M preso a uma mola de constante elástica K descreve um movimento circular uniforme numa mesa horizontal lisa sem atrito, conforme a figura. A mola, quando não deformada, tem comprimento natural L, né? Quando o bloco gira com velocidade angular ômega, o raio da trajetória é R. Nessas condições, pede-se o esquema das forças que atuam no bloco, o valor da constante elástica da mola, considerando que L igual a 0,6, R igual a 0,8, massa igual a 2 e ômega, velocidade angular, 5 radianos por segundo. Essa mola está presa num pino e o bloco gira sobre uma mesa horizontal. Letra A. Esquema das forças. Galera, esse bloco está apoiado numa mesa horizontal. Então, ele tem, olha que interessante, peso para baixo, normal para cima. Fn, ou apenas N de normal, tá? Só que ele está ligado numa mola. E essa mola está deformada. Então, essa mola coloca uma força elástica nesse bloco necessária para manter o bloco no círculo. Ou seja, essa força elástica vai cumprir um papel de resultante centrípeta. Letra B. O valor da constante elástica da mola, considerando que tem esses dados todos aí. Ó. Gente, olha só. Quem faz o papel de força resultante centrípeta aqui ó, é a força elástica. Então, a força elástica, Kx, será igual a mv ao quadrado sobre r. Então, ó, Kx, mv ao quadrado sobre r. Mas a velocidade linear ou escalar, ela é ômega vezes r. Então, ó, Kx vai ser igual a m, Kx vai ser igual a m ômega vezes r ao quadrado sobre r. Desenvolvendo isso, m vezes ômega ao quadrado vezes r ao quadrado sobre r. Cortando raio com raio, você tem Kx igual a m ômega ao quadrado vezes r. E aqui a gente já tem como resolver o exercício. Porque olha que interessante, o exercício fala, o raio da trajetória é 0,8 metros e o comprimento natural da mola é 0,6. Então essa mola se deformou exatamente isso, 0,8 menos 0,6. Por quê? Galera, quando ela começa a girar, a mola estica. Ela estica 0,2 metros, que é a diferença entre o raio e o seu comprimento natural, é a sua deformação x. Agora, m, 2 kg, ômega 5 ao quadrado, né, como eu demonstrei aqui, e raio 0,8. Em resumo, a resposta final, constante elástica igual a 200 newtons por metro. Número 5. Um pequeno bloco de massa M1 gira sobre uma mesa horizontal sem atrito. Esse bloco está ligado a outro, de massa M2, por um fio que passa por um orifício existente na mesa. O desenho representa isso, tá? O bloco de massa M1 descreve um movimento circular uniforme de raio R igual a 0,5 metros e velocidade V igual a 5 metros por segundo. E o bloco de massa M2 permanece em repouso. Sendo G igual a 10, determina a relação M2 sobre M1. Vamos marcar as forças que atuam em cada um dos corpos. Galera, olha lá. No bloco M1 teria peso e normal. Mas como isso aqui é um plano horizontal, peso e normal se equilibram, se anulam, então nem precisa desenhar. Agora no bloco M1 ele está ligado a um fio. Fio tem força de tração, no sentido de sair do bloco, de puxar o bloco. Como nós estamos estudando movimento circular, nós já percebemos que essa força de tração vai cumprir o papel de resultante centrípeta. Agora, olha que interessante, o bloco M2 nem sobe e nem desce. Então o bloco M2 não tem movimento no eixo vertical. Portanto, se você pensar bem, olha só, no bloco M2, que teria um peso P2 para baixo, esse peso P2 é igual à própria tração. Então no bloco M2, tração e peso têm o mesmo módulo, se equilibram. Então o esquema fica, no bloco M1, tração é a força resultante, que é a força resultante centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Massa M1 vezes V ao quadrado sobre R.
No bloco 2, a resultante é zero, mas não quer dizer que não tem força, tem duas. Peso, que eu nem desenhei, e tração, que é vertical para cima. Então, no bloco 2, peso e tração são iguais, ou seja, tração é o peso, que é m2 vezes g. Isso é um sistema. Você pode resolver de várias maneiras, mas a maneira mais fácil, óbvia, é pegar e fazer a equação 1 igual à equação 2, ou a equação 2 igual à equação 1. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Substituindo 2 em 1, temos m2 vezes g, que é a tração, né? Igual a m1 vezes v ao quadrado sobre r. O exercício pediu a relação m2 por m1. Então eu vou trabalhar nessa igualdade aqui, ó, para achar uma relação entre m2 e m1. Eu acho que é bem fácil, né? Passo o m1 dividindo, fica m2 por m1, e passo o g dividindo, olha lá, fica v ao quadrado sobre rg. Então m2 sobre m1 é v ao quadrado sobre rg, que é 5 ao quadrado, dividido por 0,5 vezes 10. Resolvendo isso, você encontra 5. É sem unidade, tá? Uma razão entre duas coisas que têm a mesma unidade dá uma resposta sem unidade. Então m2 por m1 é igual a 5. Galera, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.